A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares. Hoje vamos deixar uma palavra da parte de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Antes de começar a falar do amor de Deus, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, clicassem no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar material de caráter bíblico, doutrinário e teológico. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exorta, ensina até que eu vá. Paulo escrevendo ao pastor e cooperador Timóteo, enfatizando para Timóteo ler literalmente a palavra de Deus, se aplicar à leitura, a meditar na inerrante, eterna e imutável Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Josué capítulo 1, versículo 8. Salmo 1, verso de número 2. Isaías capítulo 34, versículo 16. Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que Paulo estava incentivando para que Timóteo lesse mais e mais a palavra de Deus. A segunda característica que Paulo fala para Timóteo exortar. Exortar significa corrigir, chamando o genuíno arrependimento, mostrando sim a verdade bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 8. O dom da exortação que Paulo diz é dado por Deus. Ele corrige o erro, corrige o pecado e corrige sim o engano. Você que está ouvindo essa palavra, tenha certeza, exorte com autoridade e com poder, não ferindo a igreja, mas corrigindo a igreja, no poder de Deus, através da palavra. E Deus certamente recompensará o fruto do seu trabalho. A terceira característica que Paulo fala para Timóteo ensinar. Ensinar literalmente a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 7. O ministério do ensino é dado por Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que tem mestre no ensino da palavra, que ensina as verdades bíblicas, ensina a Bíblia Sagrada. Jesus, meus queridos e amados irmãos, Ele concedeu e confiou dons ministeriais e eclesiásticos a homens piedosos. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos 5 dons ministeriais dados pelo Cristo ressurreto. E esses dons, meus queridos e amados irmãos, são pessoas dotadas de conhecimentos, homens que têm compromisso com a verdade, que foram confiados esses dons dados por Cristo, dons ministeriais de ministério. E sabemos, meus queridos e amados irmãos, que o ministério do ensino tem que ser falado e tem que ser ressaltado e enfatizado na igreja cristã. Mestres genuínos que têm compromisso, sim, com a verdade bíblica. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu ministério. Paulo enfatiza 3 características ao pastor e cooperador Timóteo. Falando para Timóteo ler a palavra de Deus, falando para Timóteo exortar e falando para Timóteo ensinar a palavra de Deus. É uma bênção de Deus quando o ministro do Evangelho ensina as verdades eternas, bíblicas e espirituais. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E nós vamos ser ministros genuínos e ensinar a verdade bíblica. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, clique no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. A paz do Senhor, do seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares.